Vamos lá então, pessoal. A gente vai fazer uma aula aqui sobre divisão. Então, divisão. Antes da gente começar a falar sobre divisão, eu vou escrever para vocês aqui os elementos de uma divisão. Quer dizer, quais são os elementos de uma divisão? Uma divisão que você está acostumado a fazer. A gente usa uma chave, né, aqui para fazer a divisão, e esse número aqui, ó, que ocupa esse espaço, é o dividendo. Esse número aqui que fica dentro da chave a gente chama de divisor. O resultado da divisão é o quociente. E numa divisão que não seja exata, ela dá um resto aqui que a gente vai chamar de resto, né? Esse número aqui a gente chama de resto. Então, para a gente exemplificar isso, por exemplo, vou fazer uma divisão qualquer aqui. 343 dividido por 2, por exemplo. Tá? Fazendo essa divisão, como é que a gente faz? Você separa esse número em algarismos, né? E começa desse primeiro algarismo aqui. O 3. O 3 dividido por 2 vai dar 1. Ou você pode pensar quantas vezes o 3 cabe no 2, né? Você pode pensar dessa forma. Então, 1. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, para 3 sobra 1. Você vai fazer uma conta de subtração aqui, né? Desce o segundo algarismo, 14 dividido por 2, isso aí vai dar 7. 7 vezes 2, 14, para 14 dá 0, quer dizer, aqui sobrou 0. Como tem mais um algarismo aí, a gente continua a conta. 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1. Então aqui, por exemplo, a gente tem bem definido quais são os elementos dessa divisão. Por exemplo, dividendo, qual seria? 343, o divisor é o 2, o 171 é o meu quociente e o resto vale 1. Tá? Tem um matemático chamado Euclides. Na verdade, Euclides foi um matemático grego que não só matemático, era filósofo, né? E ele escreveu um livro chamado Os Elementos. E nesse livro ele estabelece como que funciona uma divisão. Isso que a gente vai ver agora é o que a gente chama de divisão euclidiana. Então, divisão euclidiana. Veja bem, isso aqui que eu estou passando para vocês não está no seu livro, tá? Então, se você for procurar isso aqui lá no seu livro, você não vai achar. Pelo menos dessa forma você não vai achar. Então, é importante que você tenha isso registrado aí no seu caderno, tá? Divisão euclidiana nada mais é do que você, vamos dizer assim, trocar em miúdos o que está acontecendo aqui na divisão. Quer dizer, qual é o papel de cada um desses elementos aqui. Então, por exemplo, se você quiser saber o dividendo da divisão, né? Como é que a gente pode fazer? Na verdade, o dividendo ele é o resultado de uma multiplicação. Por que eu estou falando de multiplicação? Porque a operação inversa da divisão a gente chama de multiplicação. Assim como a operação inversa da adição é a subtração, né? Então, toda a matemática está envolvida nessas 4 operações, né? Então, como é que eu acho o dividendo? O dividendo é um resultado de uma multiplicação. Que multiplicação que é essa? Eu vou pegar o quociente vezes, né, multiplicado pelo divisor, e isso mais o resto. Então isso aqui que eu acabei de colocar para vocês
gente chama de divisão euclidiana. Tá? Vamos ver se essa divisão aqui vale para essa conta que a gente acabou de fazer. Ó, dá uma olhada. Por essa relação aqui que eu acabei de escrever, o dividendo, que é o 343, né? Ele vai ser o resultado de quê? Eu vou pegar 171, que é o quociente, vou multiplicar pelo divisor, que é 2, e vou somar o resto, que dá 1. Quer dizer, essa continha aqui que eu acabei de escrever aqui para vocês, o resultado dela vai ser quem? Vai ser o dividendo, tá? Então, por exemplo, 171 vezes 2. Quanto que dá isso? Fazendo aí as devidas continhas, aqui vai dar 342. Aí eu vou somar com 1, que é o resto. Ou seja, 343. Tá vendo? Então a divisão euclidiana realmente ela funciona. Tudo bem? Uma outra questão que eu vou aproveitar para falar para vocês aí é sobre a questão de qual a ideia que uma divisão dá para a gente, né? Então, qual é a ideia de divisão? Ideia. Se você estivesse presente aqui, eu ia falar, olha, fulano, qual é a ideia de divisão? Mas como não tem ninguém aqui presente, vou eu mesmo falar. Ideia de divisão. O que é a ideia de divisão? Na verdade, são duas ideias que a divisão ela nos traz, né? Qual? A primeira delas é a ideia de repartição, não é isso? Então é repartição. Quer dizer, você vai pegar um número, uma quantidade e dividir em quantidades iguais, por exemplo. A outra ideia que a divisão nos traz é a ideia de, por exemplo, quantos cabem, vamos dizer assim. Vou até colocar entre aspas aqui. Então, quanto cabe? Vou colocar assim. Não é um jeito muito bonito de escrever, mas acho que você vai entender. Então, quanto cabe? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou te dar um exemplo de cada uma das duas ideias. A ideia de repartição, por exemplo, né? Ó, vou colocar aqui o número 1, repartição, e número 2, quanto cabe. Então, dando um exemplo aqui da ideia de repartição, por exemplo, digamos que você jogou na Loteria Federal, né? E você foi o sortudo, quer dizer, você com mais 6 amigos, por exemplo, jogaram na Loteria Federal e vocês tiveram a sorte de ganhar, por exemplo, 720 mil reais, tá? Então, digamos que o prêmio da Loteria Federal que vocês ganharam foi 720 mil reais. Como vocês são 6 amigos que jogaram, né? Nós vamos repartir esse dinheiro em 6 entre vocês 6, não é isso? Então como é que a gente faz? Você pega 720 mil reais e divide por 6. Fazendo as devidas continhas aí, vamos fazer junto essa conta aqui, ó. De repente fazendo essa continha, aqui vai dar 7 dividido por 6 vai dar 1, não é isso? Aí para 7 caiu 1. Caiu 2, eu abaixo 2, 12 dividido por 6 vai dar 2, e aí acrescento 0. Ó. Então, cada um vai receber 120 mil reais. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia de repartir em partes iguais. Agora, a ideia de quantos cabem, né? Quanto cabe ou quantos cabem, a gente pode falar, eu posso te dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho 60 livros para encaixar numa prateleira na minha casa, por exemplo. Tá? Digamos que nessa prateleira eu tenho 5 divisões.
E eu quero saber como eu vou encaixar esses livros nessas 5 divisões. Então, por exemplo, eu tenho 60 livros. Se eu tenho 5 divisões, eu vou pegar esses 60 livros e vou dividir por 5. Fazendo essa continha aqui, dá 12. Ou seja, eu tenho 12 livros para colocar em cada repartição ali da minha estante, da minha prateleira. Tudo bem, gente? Então, ó, eu estou usando a divisão, né, em 2 momentos diferentes. Aqui eu estou usando na ideia de repartir, né, eu estou repartindo dinheiro, repartindo, enfim, você pode usar isso como outros exemplos também. E aqui eu tenho uma quantidade de livros, por exemplo, e eu tenho que fazer com que esses livros eles caibam em determinado lugar, numa prateleira, por exemplo. E aí eu estou usando a divisão também para saber isso, tá? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. E veja bem, no livro de vocês a gente tem alguns exercícios aí que a gente pode, que seria ideal você fazer para treinar isso. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, exercícios, então, exercícios, deixa eu ver aqui, do 1 ao 4, do 1 ao 4, da página 61, tá? Se você quiser ir um pouquinho mais além, né, eu sei que tem aluno aí que gosta de, se você for aquele aluno assim que gosta de fazer um pouco a mais do que a gente está pedindo para você, eu sugiro que você também faça os exercícios da página 20, da página 62, os exercícios 12, 13, 14 e 15. Ó. Então, exercícios 12 ao 15 da página 62. Ok? É isso aí então, pessoal. Bons estudos e tomara que em breve a gente esteja junto.